pobreza aumentou bastante no começo do governo. Aumentou, porque tem essa Cortou consequência todo o da assistencialismo, né. inflação. Você para de dar auxílio, a inflação estava continuando na inércia inflacionária, o cara fica mais pobre. Uhum. Mas depois a pobreza caiu. Vai trabalhar, Mas filho, exato. Tem muita né. gente que não quer fazer isso, né. E aí, em termos políticos, quando vem a eleição agora, em Buenos Aires ele perdeu a eleição. É uma província muito mais peronista, né. Uhum. Mas esse pode ser um termômetro para as próximas eleições presidenciais. E aí, a gente tem que lembrar, como eu disse, né, que o mercado ele não reage ao que está acontecendo agora. Ele pensa sempre no futuro, né. Tudo. Então não se trata do que aconteceu, trata-se do que vai acontecer amanhã. Então, se a nossa expectativa para amanhã é melhor, a bolsa sobe. Se a expectativa para amanhã é pior, a bolsa cai. E geralmente o dólar sobe nesse processo, porque é o estrangeiro vendendo, a bolsa cai, pega, troca o real, lá no caso o peso, por dólar e vai embora. E quando o Milei ele perdeu essa eleição na província de Buenos Aires, a coisa ficou muito ruim para ele. Porque o pessoal pensa que ele pode perder a eleição presidencial. E pode mesmo. Porque, a não ser que ele se renda para a política populista e comece a liberar Isso, mais mas dinheiro na o época da Bruninho é nosso eleição. vizinho aqui, Argentina, com o Milei. Como é que tá lá pro Milei, hein? Porque o Milei, assim, ele tá indo contra o sistema, né? Um sistema de assistencialismo, bastante assistencialismo que a gente tinha lá. E... Mas agora ele tá enfrentando alguns problemas, né? A gente vê que algumas... Porque a eleição na Argentina, ela funciona diferente, né? Digamos que algumas prefeituras ali ele tá perdendo, algumas regiões. E aí o pessoal... Até a imprensa colocou, Milei perde as eleições. O pessoal achou, pô, já teve de novo a eleição. Mas, na verdade, foi algo do Congresso ali, do partido dele, né? Na Argentina, né, eu era muito cético com a capacidade de mudar as coisas lá. Porque eu achava que o Milei, ele era bem intencionado, mas ele não teria o apoio político necessário, tanto por parte de Congresso quanto da população, para fazer mudanças necessárias, porque você não freia um processo inflacionário, onde a inflação chegou a 300%, sem consequências. E isso é difícil pra caramba de ser feito e vai custar muito. Em termos políticos, em termos sociais, você parar aquele tipo de processo. Só que ele teve um sucesso retumbante. Se você pega a inflação, ela caiu pra caramba, né? Saiu de 3 dígitos para 2 e ainda diminuindo. Ele conseguiu fazer com que a Argentina tivesse pela primeira vez em um espaço de décadas superávit. E não só o superávit primário, que é aquela diferença entre o que arrecada e o que se gasta. Porque depois você tem juros da dívida. Então aqui no Brasil, por mais que a gente esteja próximo às vezes de fazer um superávit, quando entra o caminhão de juros da dívida, mais de 1 trilhão de juros, se você pega a dívida pública e lembrando que quase 50% dela é Selic, né? Então é muito caro. É difícil ter superávit nominal aqui no Brasil. Primário até podem conseguir, o nominal é dificílimo. Ele conseguiu superávit nominal na Argentina. Então, em termos de número, ele fez um trabalho muito bom. Pô, a pobreza aumentou bastante no começo do governo. Aumentou, porque tem essa Cortou consequência todo o da assistencialismo. inflação. Você para de dar auxílio, a inflação estava continuando na inércia inflacionária, o cara fica mais pobre. Uhum. Mas depois a pobreza caiu. Vai trabalhar, Mas filho, exato. Tem muita né. gente que não quer fazer isso, né. E aí, em termos políticos, quando vem a eleição agora, em Buenos Aires ele perdeu a eleição. É uma província muito mais peronista, né. Uhum. Mas esse pode ser um termômetro para as próximas eleições presidenciais. E aí, a gente tem que lembrar, como eu disse, né, que o mercado ele não reage ao que está acontecendo agora. Ele pensa sempre no futuro, né. Então Tudo. não se trata do que aconteceu, trata-se do que vai acontecer amanhã. Então, se a nossa expectativa para amanhã é melhor, a bolsa sobe. Se a expectativa para amanhã é pior, a bolsa cai. E geralmente o dólar sobe nesse processo, porque é o estrangeiro vendendo, a bolsa cai, pega, troca o real, lá no caso o peso, por dólar e vai embora. E quando o Milei ele perdeu essa eleição na província de Buenos Aires, a coisa ficou muito ruim para ele. Porque o pessoal pensa que ele pode perder a eleição presidencial. E pode mesmo. Porque, a não ser que ele se renda para a política populista e comece a liberar mais dinheiro na época da eleição, ele pode vir a perder. E aí, se ele perde, o investidor não vai esperar isso acontecer para tirar o dinheiro. Ele tira antes. A hora que ele vê, cara, Sim. pelas pesquisas. Tá E ele não, ruim. pega só a pesquisa sendo feita na imprensa. Depende de quanto dinheiro o cara tenha. Ele faz a pesquisa para entender que não tem viés nenhum. Ele vê, tá ruim, ele já tira o dinheiro e vai embora. Até porque você pode tirar o dinheiro agora. Vai saber depois como é que vai ser a questão de tirar dinheiro de lá. Porque a Argentina tinha muito controle cambial, ainda tem um pouco de controle cambial, mas tá melhor do que era antes. Então a situação da Argentina era muito complexa, continua sendo. E se você me pergunta assim, você acha que o Milei vai ser reeleito? Eu acho que não. Até por isso que eu não tenho dinheiro na Argentina. Se eu achasse que ele vai ser reeleito, eu poderia ter investido lá. Porque na época da eleição, né, logo depois que apareceu um mais favoritismo dele, a bolsa começou a subir.
subiu pra caramba. Esse ano já tá sendo um ano ruim por conta das expectativas de que ele não deve ganhar a próxima. Então, a expectativa mexe com o mercado. O pessoal tem que entender isso o tempo todo. O investidor toma sempre a decisão pensando em futuro, não no que aconteceu agora. Por mais que ele só possa olhar o passado, ele pensa em futuro. Não é olhar pro retrovisor, não é olhar pra frente. E a Rússia, hein, Bruno? O que você acha? É uma ameaça? Porque a Rússia tá sempre ali no meio do caos das coisas, né? Rússia, China, aí a Rússia, o Putin fala com o Trump, aí dá certo, aí não dá. Parece que a Rússia vem testando alguns países, né? Ela manda uns drones ali na Letônia, manda uns drones na Polônia, e aí a Polônia tem que levantar os caças pra combater os drones. É uma loucura. Quer dizer, você manda um negócio que é barato, né? Os drones. Ao mesmo tempo, você tem que levantar um caça que Bem é caríssimo. assimétrico, né? É, pra derrubar os drones. Pois é. Cara, eu não sei o que o Putin quer. O Putin, aquela mala dele ali, deve ter Ele uma arma, né? tem certas demandas, né, que não dependem nem dele. O que eu quero dizer com isso? Tem um livro muito bom chamado Prisioneiros da Geografia, do, se eu não me engano, Tim Marshall. E aí ele pega e mostra a relevância dos mapas e das questões geográficas, que a gente muitas vezes não olha em momento nenhum, para você tomar decisões, assim, de investimento até, e entender por que governantes tomam certas decisões também. Então, por exemplo, quando você pensa em mapa americano, você vê que os Estados Unidos realmente são uma nação que ganharam na loteria geográfica do mundo. Porque eles são um dos poucos países, tem outros, né? Mas são um dos poucos com saída para os 2 oceanos. O Atlântico, que foi eixo da economia durante boa parte aí, né, da história moderna, até mais ou menos meio do século XX, e agora mudou, é o Pacífico. Ele também tem saída para o Pacífico. Ele tem uma região de planície muito grande, você tem a bacia do Mississippi, que proporciona o menor custo de frete hidroviário do mundo. Aqui no Brasil tem rio pra caramba, mas o relevo é muito mais acidentado. Aí é bom para você produzir energia, mas não é muito bom para o frete hidroviário. Ele só tem 2 vizinhos, é o México e o Canadá, ambos pacíficos. Você vai olhar a vizinhança da Rússia ali, tem treta até com a China, que é aliada, né? E aí vem o ponto da Rússia. Se você olha o mapa da Europa, sem as linhas de fronteira, você vê que aquela região norte ali, já chegando para a parte da Rússia, é uma planície. É muito fácil o invasor entrar por aquela região. Tanto que o Napoleão fez isso e o Hitler fez isso depois também, né? E a Rússia tem outro grave problema, que além de ser invadida fácil por aquele pedaço, e até por isso que ela tem aquele território tão grande, era uma estratégia para você desgastar o inimigo até que ele chegasse na capital. Então os russos sabiam, olha, ou a gente se expande, ou é muito fácil alguém entrar aqui e tomar o poder. E o outro ponto é que eles não têm boas saídas para o mar. Se você pensa lá para quem jogou War em Vladivostok, cara, 4 meses do ano aquilo é congelado e as indústrias não estão lá, né? Estão na parte mais próxima da Europa. Então seria um longo caminho para que você pudesse usar aquela saída para o mar. Se você pensa na região norte, é Círculo Polar Ártico. Boa parte daquilo é congelado. Sim. Mesmo com o degelo, que está liberando algumas rotas lá que podem ser utilizadas pelos russos no futuro, já são algumas, mas com um navio que tem que quebrar gelo. E no futuro, com degelo, podem ser mais, né? Aí você pode até uma mudança em termos geopolíticos de poder, né? Exato. De dinheiro, porque as rotas marítimas são muito importantes. Mas hoje não é bom ainda. Aí você pensa na saída do Mar do Norte. Você tem só um pouquinho de território russo ali. Você tem todos aqueles países bálticos, que sempre tem medo da Rússia tomar aquela região. Só que o Mar do Norte, ele cai num estreito que é dominado por Dinamarca e Noruega. E ambos são membros da OTAN. E a água também não é água quente, né? Se você pensa na melhor saída para o mar que os russos têm, é no Mar Negro. Que também não é uma saída muito boa comparado com os americanos, porque do Mar Negro você tem estreitos da Turquia ali, Bósforo e Dardanelos, importantes desde a antiguidade. Aí você cai no Mediterrâneo, onde tem Gibraltar, domínio inglês, e Suez, que é domínio egípcio, e é caro passar pelo Estreito de Suez. Então a Rússia não tem boas saídas para o mar, mas a melhor que eles têm é no Mar Negro. E aí no Mar Negro eles não tinham também os melhores portos, mas a Ucrânia tinha bons portos. Então, quando você pensa nessa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, ainda que não fosse o Putin, esse conflito um dia iria acontecer. Até porque antes do conflito total você já teve conflitos anteriores na região da Crimeia. Então é meio que uma demanda geopolítica. Um governante russo ele estaria sempre de olho naquilo, assim como ele está de olho nessa planície do norte da Europa. Então quanto mais território ele bota de tampão ali para chegar até o país dele, melhor. Por isso que o Putin é radicalmente contra a entrada da Ucrânia na OTAN. Por isso que ele acha que aquela área de influência tem que ser dele, é uma questão de proteção para os russos, né? Também era contra uma Polônia mais forte. Então, o tempo todo ele vai se mostrar não satisfeito com aqueles países integrando a OTAN e investindo mais em armamento. Ele tem que demonstrar força naquela região. Mas por E que a Europa poderia não ser ele.
Outro governante russo basicamente faria alguma coisa parecida, por conta da questão geográfica, entendeu? É assim que funciona. Fala galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.